seu tempo, ó Senhor, a seu tempo, Redentor, tudo vai mudar para melhor, a seu tempo. Vamos então, amados, falar acerca de ingratidão. Ingratidão é um ladrão de bênção. Ingratidão, como todos os pecados são ladrões de bênção. E aquele que quer ser abençoado só tem um caminho: negar, renunciar o pecado, renunciar o mal, renunciar às trevas. Jesus disse: todo aquele que andar comigo não andará em trevas, porque eu sou a luz deste mundo. Então todos nós estamos aqui com um propósito. Nós não somos um clube de salvos, mas somos justos, feitos filhos de Deus, em busca da purificação, da santificação da nossa alma, que é feita pela palavra. Mas a palavra, ela precisa de ser praticada, e para praticar a palavra com eficácia exige determinação da nossa parte. Todo aquele que quer se salvar sabe que tem que se determinar. Não é fácil, porque temos um opositor, mas maior é Jesus, que está conosco, está na sua palavra, está no seu Espírito que nos revestiu e que está conosco, nos ajudando, nos iluminando, nos capacitando, nos consolando, nos encorajando, nos livrando do que todo o resto que está no mundo. Jesus Cristo nos deu poder e autoridade sobre o inimigo. Então nós só temos que resistir ao diabo e ficarmos firmes na caminhada. A congregação dos santos tem uma missão de ajudar a todos aqueles que se querem salvar. A congregação dos santos, o líder e todos aqueles que estão posicionados na linha da frente têm esta missão de ajudar a todos aqueles que se querem salvar. Então, todos aqueles que se querem salvar, eu deixo aqui uma exortação. Dá oportunidade que nós te ajudemos, porque muitas pessoas precisam de ajuda, mas não querem ser ajudados. Não sei se vocês entendem esse termo. Precisam de ajuda, mas não querem ser ajudados. Ou seja, vêm pedir ajuda, mas querem ser ajudados do jeito que tem que ser, do jeito deles. Mas quando nós precisamos de ajuda, aquele que vai ajudar é que sabe como é que vai fazer. Então, Deus é o nosso ajudador, é o nosso socorro, é Ele quem enviou o seu Filho, e é Ele quem desenhou o plano da salvação. Ele é o arquiteto de tudo, então só Ele sabe como nos deve ajudar. Então, quando nós viemos a Jesus, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, nós temos que esvaziar do nosso acho, nós temos que esvaziar da nossa vontade. O pecado, eu não cesso de repetir que o pecado da nossa vontade é um pecado que Deus abomina. Por quê? Porque é um pecado que não dá lugar a Deus, para Ele trabalhar em nós, para Ele nos esvaziar. Então, só quando nós estamos vazios de nós mesmos, da nossa vontade, é que a vontade de Deus opera e nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Temos que entender que Deus é Espírito, nós temos que negar a carne para ter acesso ao Espírito. Se nós não mortificarmos a carne, amados, em momento nenhum vamos ter acesso ao mundo do Espírito. Temos que entender que Deus é Espírito, o diabo é Espírito. Nenhum nem outro brincam em serviço. A diferença é que Deus é longânimo e Ele salva. E é uma grande diferença, porque mais vale 1 minuto com Deus longânimo que salva do que outros 1000 minutos com o Deus deste mundo que não salva, muito pelo contrário, ainda carrega para o inferno, para morte eterna. Então nós temos estado a falar do pecado, a igreja tem a missão de falar do pecado, e eu não vou cessar de falar acerca de pecado individualmente, para que cada um de nós entendamos. Todo pecado é pecado, todo pecado é iniquidade, mas muitas das vezes nós não nos apercebemos
que temos Acã no nosso coração, não que temos idolatria no nosso coração. Todo pecado é idolatria e nós não percebemos por causa de quê? Por causa da ignorância. Em Santo Tomé há um provérbio que diz: inocente camolene liba dojo, ou seja, inocente morre, as pessoas morrem sem saber, e o inocente está aqui, está a fazer algo que ele está convencido que está tudo bem, ele acredita que está dentro dos princípios de um homem normal, mas aquele que está a ver e que está perto dele acha que não e condena, pode estar a condená-lo, pode estar a odiá-lo por causa desta atitude, daquela atitude, e a todo tempo para ele é normal. E ele não sabe que é uma atitude que está a interferir com o direito da outra pessoa. Vamos supor, dois colegas no trabalho, trabalham juntos no mesmo departamento, e um tem uma mania, dizer um exemplo, pronto, de se cuspir. Eu, por acaso, trabalhei com uma que tinha mania de se cuspir. Não é? E então eu não gostava. Não gosto quando as pessoas cuspem. Em primeiro lugar, é indecente estar a cuspir à frente da outra, assim, a qualquer maneira. E em segundo lugar, é nojento. Não é? É falta de ética, é nojento. E se temos um colega assim, para ela está tudo bem. Eu nunca disse nada a ela, porque nem tudo é para a gente dizer. Às vezes temos também que suportar. O apóstolo Paulo diz: porque não sofreis vós agravos. Não é? Às vezes certas coisas, vamos suportar o nosso irmão, deixa estar. Não é? E por que é assim? Porque às vezes há pessoas que nós não podemos ser frontais. Mesmo indo com mansidão, olha, essa atitude que tu fazes, olha, afeta-me a mim, a pessoa, então essa pessoa vai ficar de lado, nós vamos relevar, vamos tolerar, vamos convivendo a si mesmo, cada um está a ganhar o seu e que, mas lá está, é um defeito, é algo que interfere com o meu bem-estar, com o ambiente em que nós trabalhamos na mesma sala. E essa pessoa tem esse defeito, é mau ter uma pessoa que está sempre a cuspir, é anti-higiênico, indecente, e é falta de conduta, é falta de ética e é nojento, não é? Mas ela está inocente que isto é assim. Por quê? Porque na terra dela, na casa dela, ninguém lhe ensinou. Cresceu assim, está-se bem, todos cuspem, é normal. Não é? É normal. Então, é nesse sentido. E a pessoa que está ao teu lado, que está todos os dias a lidar com isso, a suportar isso, vai tendo raiva. Ai, aquela pessoa, que é nojento, só me apetece dar ali um chuto nessa dali para sair dali a voar, não é? E é isso que se diz inocentes que a mulher de liba doja. Ela está ali, ninguém lhe disse nada, ela acredita que está bem, então é inocente, está ignorante, mas está a pecar contra o irmão, não é? Então, assim é um dos pecados. Todo pecado, amados, é pecado. Não há pecado que passa pecado, mas há tipos de pecado que têm um impacto tão negativo, logo a primeira, que faz-nos perder todas as bênçãos. Há pecados que vamos perdendo bênçãos aos pouquinhos e leva tempo até perecermos, não é? Mas há uns que é logo, e ingratidão é um deles, amados. Ingratidão é um dos pecados que abomina o coração de Deus. Nós poderíamos dizer, mas Deus é rico, Deus tem tudo. Deus não poderia se sentir abominado
com a nossa ingratidão, porque Ele é um Deus que transforma tudo, Ele faz tudo, Ele transforma todas as coisas em novas, Ele faz aqui, se ele quiser mudar aqui, se Ele quiser de repente fazer-me expirar aqui, Ele pode me fazer expirar, como Ele fez a Ananias e Safira, não é? Se Ele quiser transladar-me daqui para um outro lado, Ele pode, tal como Ele fez a Filipe, para encontrar o Nicodemos. Bem, Deus pode todas as coisas porque Ele é omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo-poderoso, omnisciente, Ele é detentor de toda a sabedoria, omnipresente, Ele está em todo lugar. Então nada é impossível para Ele. Nós estamos perante um Deus de impossível. Nós servimos um Deus sobrenaturalmente impossível. E nisto nós podíamos dizer que Ele podia não se importar, mas não, Ele se importa porque o pecado fere a santidade dele e a desobediência, a insubmissão ofende, transgride contra a autoridade dele. Então, nós vamos tendo misericórdia com o pecado contra a sua santidade, não é? Que no tempo da graça não é um pecado para a morte, no tempo da graça não é um pecado para a morte, mas o pecado contra a autoridade de Deus, mesmo no tempo da graça, é um pecado para a morte. Pecado contra a autoridade de Deus é desobediência e insubmissão, desobediência à sua soberania absoluta e insubmissão às suas autoridades, a autoridade que Ele investiu. Ou seja, Ele investiu a sua autoridade em mim aqui. Todos que vêm estão debaixo da minha autoridade. Ao desafiarem a autoridade dele investida em mim, estão a desafiar a Ele. E então ele fica abominado, e este pecado é um pecado para a morte, mesmo no tempo da graça. No corpo de Cristo tem morrido muitas pessoas por causa desse pecado, mas não se percebe porque não se sabe, não é? Mas nós temos o exemplo já falamos de Ananias e Safira lá em Atos 5, que a Safira e Ananias, eles desafiaram a autoridade de Deus, o Espírito derramou um espírito de amor, e eles trouxeram o Acã de cobiça e de mentira para o meio da congregação, e desafiando a autoridade de Deus com mentira, acreditando que eles podem mentir e esconder a Deus. E Deus revelou, o Espírito Santo revelou ao apóstolo Pedro de que eles mentiram. Então o apóstolo Pedro disse: assim como vocês mentiram, vocês vai aqui expirar. E caiu, morreu na hora. No corpo de Cristo não tem há pessoas que caem e morrem na hora, não é? Nós às vezes dizemos: Deus levou para... Às vezes está em pecado. Deus levou, encurtou o tempo aqui na terra, muitas das vezes está em desobediência, mas como Deus é misericordioso, Ele vai dando tempo para arrepender, Ele vai avisando e fazendo a pessoa entender de várias formas, mas a pessoa se não der atenção, o que acontece qualquer dia? Então de repente Deus tira o seu espírito e leva a pessoa. Então, o pecado de ingratidão, amados, é um pecado que abomina muito o coração de Deus. Podíamos dizer: não, é um pecado de ingratidão. Ingratidão, a pessoa, se quiser agradecer, agradece. Não, é o código de honra do Senhor. Gratidão é um código de honra de Deus. Deus enviou o seu Filho. Ele não obriga ninguém a seguir ao seu filho. Ele posicionou o seu filho como caminho para ele, mas Deus não obriga ninguém. Ele dá o livre arbítrio lá em Deuteronômio capítulo 11, capítulo 30, versículo 11 a 20. Está lá em um dos exemplos do livre arbítrio, mas claro que Deus quer que todos entrem pela porta estreita, todos entrem pelo caminho, pela verdade, pela vida que
é o caminho, que é Jesus Cristo. A alma dele não tem prazer na morte de nenhum ímpio, e cada pecador que se arrepende há festa no céu, porque é para isso que Jesus Cristo veio. Ele veio salvar, ele não veio condenar, e cada alma que se salva é a festa no céu. Então, partimos de princípio que Deus não obriga ninguém a segui-lo, mas ele é da vontade dele que todo homem se salva. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está escrito que é da vontade de Deus que todo homem se salva e venha ao conhecimento da verdade. Partimos de princípio que Deus não quer que ninguém vai parar o inferno, mas se você escolheu ir ao inferno, então ele vai tentar exortar-te, vai enviar pastores, vai enviar profetas, vai enviar evangelistas, ele vai enviar todos para poder pregar o evangelho, pregar a verdade para te libertar, e o Espírito Santo vai estar ali para convencer. Mas se ele não der lugar, Deus vai chorar, mas ele vai parar o inferno. E o pecado de ingratidão é um pecado que leva-nos para o inferno. A gratidão é um código de honra de Deus, tal como a fidelidade é o código de honra de Deus. Deus, quando me disse: Ana Isabel, nenhuma ferramenta inflamada do maligno prosperará contra ti, nem praga alguma chegará a ti. Fidelidade é o meu código de honra. Assim como fidelidade ao código de honra de Deus, ele vela pelas suas palavras para fazer cumprir. Tanta tribulação, tanta perseguição de morte neste aprisco, eu estou viva, ele está a cumprir, e ele vai cumprir até o fim. Ele disse: eu te levarei até onde eu quiser, e eu não te deixarei, não te desampararei. Assim ele faz com todos nós. É a promessa dele, e a promessa dele, ele é fiel, ele move o céu, move a terra, move debaixo da terra. Satanás tem que largar, porque ele prometeu, ele vai cumprir. Então, código de honra é uma palavra de honra, é uma palavra de ordem, é a bandeira dele. Então, se é a bandeira dele, assim como ele é fiel, nós temos que ser fiel. Assim como o amor é código de honra dele, assim como ele é Deus de amor, temos que ser também Deus de amor. E a ingratidão, amados, tem a ver com ele veio, ele não te obriga, mas quando você aceitou entrar num contrato com ele, você o recebeu e foi feito filho de Deus por meio da fé por Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir do momento que você entrou nesse compromisso com ele, amados, esse hino aplica-se. Não voltaremos para trás, meu irmão, não voltaremos para trás. Não voltaremos para trás, meu irmão, não voltaremos para trás, para sempre em frente, para trás não dá, não voltaremos para trás. Nós entramos num contrato com ele. Que tipo de contrato que entramos com Jesus Cristo? Salvação e vida eterna. E ele vai prometer, ele promete-nos perseguição, ele não nos promete mal de rosas, amados. Ele promete-nos perseguição, ele promete-nos aflição, tribulação, enfermidades. Tudo isso é o pacote que nós encontramos ao seguir Jesus. Mas uma coisa ele diz, lá em Salmos 34, versículo 19, ele diz: mas muitas serão as vossas aflições, mas eu vos livrarei de todas. Assim como me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós, mas eu estou no controle, eu vos livrarei de todas. O mundo verá sempre a minha glória. Então, se ele é por nós, quem será contra nós? Neste momento que entramos em aliança com ele, aliança de sangue, que é a nova aliança, então nós devemos honra a ele. Porque ele vai nos honrar, porque ele é fiel, ele vai nos honrar, mas nós também devemos honra. Primeiramente, honra de gratidão. De coração grato, cheio de amor, eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte
e da perdição. Por isso é que eu te dou meu coração. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz a minha alma, Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz a minha alma, Senhor. És tu quem perdoas as minhas faltas, és tu quem saras as enfermidades, és tu quem me livras, Senhor, de toda aflição, pastor da minha alma, toma o meu coração. Bendiz a minha alma, Senhor, bendiz a minha alma, Senhor, bendiz a minha alma, Senhor. Perdão, assim você entrou no contrato de coração para coração. É um contrato de fidelidade, de salvação e vida eterna. Então, quando você entra num contrato com alguém, amados, se você anda para trás, você transgrediu esse contrato. Se você não cumpre, as cláusulas deste contrato, você está a transgredir este contrato, você está a violar este contrato. Então, neste contrato, tudo aquilo que ele promete, ele também promete que vai estar conosco. Ele vai nos ajudar nas fraquezas. Ele vai nos ensinar. Ele vai nos guiar. Ele vai nos guiar. Ele vai nos capacitar. Ele vai nos treinar. Ele vai nos capacitar. Ele vai nos provar. Ele vai nos aprovar. E quando ele nos treina, amados, isto quer dizer que ele está a fazer de nós discípulos. Quando ele nos está a treinar, ele está a fazer de nós um discípulo. E quando ele nos capacita, ele está a fazer de nós servos. E é neste processo de capacitar-nos que nós temos que ser capacitados e temos que ser provados para que ele saiba se estamos bem posicionados, se estamos completamente revestidos de toda a armadura de Deus, segundo o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, 10 a 18, a armadura de Deus. Ele vai nos provando. Então é nessas provações que vamos ter que lidar com demônios, porque os demônios vão ser usados para nos tentar. Porque isso também Deus também fez com ele, lá em Lucas capítulo 4 e Mateus também capítulo 4. Isso chama-se batismo de fogo. Todos que não se sujeitam a Deus para serem batizados no fogo, estão sujeitos a pecar. Por que estão sujeitos a pecar? Porque faz-lhes faltar o temor do santo nome do Senhor. E é no batismo de fogo que muitos baixam os braços. Por que no batismo de fogo muitos baixam os braços? Porque isso requer vigílias, requer horas intermináveis na presença do Senhor. Oração, intercessão, deprecação, para que Ele adestre as nossas mãos, nos ensine, isto é um processo de recrutamento. Nós estamos a ser batismo no fogo, batismo no Espírito Santo e batismo no fogo. O batismo no Espírito Santo nos leva a ter temor do Senhor. Mas muitos, quando chegam ao batismo do fogo, recuam porque não dão lugar a Ele, porque é um treino duro. Isso requer a renúncia da carne.
vai exigir um sacrifício da carne. Nós vamos ter que ficar muito tempo acordados. Os olhos vão arder, vão picar, vamos ficar assim, parecer baratas tontas. Ontem eu fiquei aqui toda noite, não pisquei. Meu irmão, quando chegou por volta de 11 horas, já estava eu. E Deus vai me dizer, Ana Isabel, temos rios de água viva. Tens que estudar para rios de água viva. Senhor, eu disse, eu já não estou a dar. Já fui, pai. E fui. Não consegui. Então, e isto é todos os dias, amados. No batismo do fogo, todos os dias, 24 horas, você tem que se disponibilizar para te abandonar nos braços do Mestre. Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. E faz assim já, Senhor, eu me rendo. Isto é que nos traz temor do santo nome do Senhor. O batismo no fogo nos crucifica com a rude cruz, com a cruz do Calvário. Nos crucifica com Cristo. Para que nós possamos estar bem temperados e sensíveis ao mover do Espírito Santo, e nós aí vamos negar facilmente ao pecado, porque tudo quanto é pecado nós vamos sentir repulsa. Nós vamos sentir repulsa, então vamos lutar para combater o pecado. E todo aquele que combate o pecado é aquele hino, lá em diz 1 de João capítulo 5. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória é a nossa fé, vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé. A fé que vence o mundo, vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé. A fé que vence o mundo. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas tuas promessas. Tem que queimar pestana, amado. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Tem que estudar. Vivendo em fé. Andando em fé. Vencendo em fé. A fé que vence o mundo. Vivendo em fé. Andando em fé. Vencendo em fé. A fé que vence o mundo. Quem semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Tem que ter fé. Quem semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé. Andando em fé. Vencendo em fé. A fé que vence o mundo. Vivendo em fé. Andando em fé. Vencendo em fé. A fé que vence o mundo. Amém? Então, todos nós temos que almejar isso, amados, porque a vinda de Jesus simboliza algo muito simples. Ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Ele se manifestou para poder aniquilar as fortalezas deste mundo. Ele se manifestou para nos reconciliar com o Pai. Ele se manifestou para nos levar, para nos preparar, para levar-nos com Ele. Ele disse, para onde eu vou, agora eu não vos posso levar, mas eu vou preparar-vos lugar. Então, há uma promessa de nós estarmos aí com Ele. Opa, então não vamos sujos, não é? Então, há aí um trabalho a fazer para honrá-lo. Honrar o compromisso que Ele tem, que nós temos com Ele, é santificação, amados. É lavar as vestes no sangue do Cordeiro. É mortificar os membros para as belezas do mundo, para a concupiscência da carne, para tudo quanto é aquilo que faz a separação entre nós e Deus. O apóstolo Paulo bem escreveu, deixou-nos o testemunho lá em Romanos 8. Se Deus o Pai não poupou o seu Filho unigênito, antes mesmo deu para pagar o preço do nosso pecado, não nos dará Ele todas as coisas? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Deus? Nem o pecado. Então vamos largar o pecado. Se o pecado nos separará do amor de Deus, Jesus Cristo nos vai dizer, malditos sois vós, que são pessoas penduradas no madeiro. Então temos que focar no pecado. Amados, a igreja tem que focar no pecado.
É uma aliança que fizemos com Jesus Cristo. Entramos pelo caminho de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é a porta estreita. É a porta estreita, amados, temos que apertar. Temos que apertar. Se não apertar, a coisa não vai. Vamos falhar no contrato e vamos parar o inferno. Nós não queremos isso, por isso é que nós entramos pela porta estreita. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, mas é a porta estreita. É a porta da salvação e vida eterna. E tudo quanto é o pecado, nós temos tempo, Ele nos está a dar tempo, esse período de misericórdia. Ele sabe que nós estamos no mundo, nós saímos do pecado, mas há aflições, há tentações, há muito jugo, amado, jugo do patrão, jugo do governo, jugo do marido, jugo do irmão, jugo do professor, jugo de tudo, de amigo, de tudo quanto é casta, e ainda nos carrega para o pecado, para a velha vida. Então ele sabe quem está por trás, ele sabe que neste mundo nós temos tribulação, mas ele sabe que se nós atentarmos para a palavra dele lá em Romanos 8 diz sobre o pecado, nós já fomos feitos mais do que vencedores. Ele vai nos ajudar, ele vai nos ajudar. Então o pecado de ingratidão vai abominar o coração de Deus, porque entramos num compromisso com Ele pela gratidão de termos sido resgatados da maldição da lei, pelo poder do sangue dele, coroas de espinho cravadas na sua cabeça, mãos cravadas no madeiro, pés cravados no madeiro, humilhações, dor, escravidão, até consumar o pacto de sangue. Ele até perdoou. A humildade dele, mansidão é tanta que ele sujeitou humilhações mesmo na cruz do Calvário e ele foi até o fim, não desistiu de nós. A gratidão para com ele é esta, amados. Temos que estar gratos pela nossa salvação. Temos que estar gratos pela rude cruz que tanto fez sofrer, mas nos deu a salvação e vida eterna. Temos que o louvar, temos que o adorar, temos que o agradecer e o engrandecer. Isto é uma honra que é devida. Se nós entrarmos por o caminho dele, então devemos isso. E se nós não o fizermos, estaremos a ser ingratos. Estaremos a ser ingratos. Então, amados, temos vários exemplos. Vamos ver aqui em Lucas 17. Vamos primeiro ver em Velho Testamento, depois vamos para o Novo Testamento. O Números, temos vários exemplos da ingratidão do povo israelita durante o tempo que esteve no deserto. Temos vários, eu escolhi aqui o Números, temos Número 11 e temos também o Números, eu gosto do Números 21. Eu gosto do Números 21. Vamos ver o 11, vamos ver rapidamente as murmurações de israelita. O povo murmurava contra Deus. Ora, o que é que Deus fez para o povo? Aquilo que Jesus Cristo fez para nós na cruz do Calvário simboliza a nova Páscoa, mas aquilo que Deus fez pelo povo israelita para tirá-los do Egito e ter-nos levado para o deserto é a antiga Páscoa. Foi a primeira e antiga Páscoa. É o resgate do povo da escravatura. O povo estava debaixo da escravidão do império satânico que estava investido no rei do Egito, o faraó. Então ele escravizava todo o povo israelita. O povo israelita eles multiplicavam-se muito, eles gostavam-se muito, eles se amavam muito. Então davam muitos bebês. Então eles multiplicavam e ainda por cima eram varões fortes. Então o rei teve medo que eles crescessem em número de tal forma que poderiam ultrapassar o número do povo egípcio, porque o povo egípcio, como tinha, eles estão na terra deles, são mais ricos, então é só 1, 2 filhos, mas o israelita fazia 5, 10, 15, então era muito. E eles temeram. Então o que é que fizeram? Escravizaram o povo para que o povo não os escravizassem a ele. Isso foi tudo obra do diabo, que cauterizou a mente do rei do faraó, pôs-lhe a pensar assim, mesmo para pôr o povo cativo, para cativar o povo e para matar o povo, porque o diabo, quando
cativa a mente de alguém, o objetivo é único. É o João 10:10, matar, roubar e destruir. Muitos foram dizimados, escravizados, torturados, trabalhos sacrificados, trabalhos duros, debaixo do sol, com fome, escravidão, genocídio puro, violação completa dos direitos humanos. Então, Deus ouviu Deus ouviu o socorro do povo e veio em socorro. Preparou Moisés durante o tempo todo que foi preciso, 40 anos. Moisés passou por coisas que foi Deus é que preparou esse caminho. Ele teve que se sujeitar a tudo isso e salvou o povo. Deus abriu o Mar Vermelho para que o povo saísse da terra do Egito e fosse para a terra de liberdade debaixo da autoridade de Deus no deserto. Ora, Deus preparou um caminho e esse caminho veio com instrução. Este caminho veio com a lei para guiar o povo debaixo da autoridade de Deus em santidade e adoração, para que o povo também conhecesse o Deus, porque o povo não conhecia Deus. Uma das coisas que Deus dizia a Moisés para ir dizer ao faraó vai, diga a ele para deixar o meu povo vir me servir. Então o povo foi liberto, não é para ficar ali agora para apavonear-se no deserto, estamos libertos, mas é para servir a Deus. Quando Deus nos resgata, é com um propósito, para que a única forma que ele tem de nos continuar a proteger, nós temos que ficar debaixo da autoridade dele. Mas o povo não entendeu isso e endureceu mais o coração. As dificuldades, na mínima das adversidades que aparecia no deserto, o povo rebelava-se contra Moisés. O povo esquecia dos prodígios que Deus fez. Em tão pouco tempo, assim que eles chegaram ao deserto, Deus chamou Moisés para dar a Moisés as instruções, a lei, para guiar o povo. Os 40 dias ficou Moisés ali. O povo começou a murmurar, dizer, ele já não vem, e obrigaram o Arão, que ficou a substituir Moisés, para fazer-lhes uma estátua de ouro. Ora, isso é ingratidão. Como é que em tão pouco tempo, ainda ontem, vocês saíram do Egito, estão ali, Deus está a preparar um caminho, e vocês de repente já ficam fartos em tão pouco tempo, mais de um mês só, já esqueceram daquilo que Deus fez. Ingratidão. Assim que o povo começou a dançar para a estátua, a honrar e a idolatrar a estátua de ouro, Deus viu, Deus disse a Moisés, olha, desce que o teu povo está a pecar contra... O teu povo está a pecar. Deus vomitou o povo automaticamente. Deus disse, porque ele não disse que é o meu povo. Ele disse, Moisés, é o teu povo. Desce que o teu povo está a pecar contra ti. Deus rejeitou logo o povo. E o que é que Moisés teve que fazer? Moisés teve que orar a Deus para poder perdoar o povo, porque Deus disse, nas outras vezes que o povo continuava a insistir em pecar contra Deus, às vezes investiam-se contra Moisés, desafiavam a autoridade do Moisés para bater Moisés mesmo. Deus, uma altura, disse a Moisés, saia da frente deste povo, que eu vou consumir todo esse povo, e eu te vou dar um povo mais numeroso do que este, porque o povo é de Deus. Os líderes da congregação pensam que o povo é dele. O governo pensa que o povo é dele. Ei, vão morrer. O povo é de Deus. Deus é que criou tudo. É a patente do Senhor, a arquitetura genuína do Senhor. Todos nós temos o selo de Deus. Então aqui em 11, e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal os ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá. Porque o povo está sempre a dizer que o povo não estava contente com a comida que Deus mandava. Deus mandava maná do céu, maná diário para o povo. O povo estava sempre a reclamar que está farto desse maná, e não só reclamar que está farto desse maná,
como dizer que tem saudades da comida do faraó. Quer dizer, vocês estavam a morrer, eu tirei-vos dali, eu tenho-vos alimentado todos os dias, não vos falta comida, mas pelo fato de comida não ser o tipo de comida que vocês querem, vocês estão a reclamar e desejam voltar ao Egito por causa do manjar. Já viu como é que nós morremos, amado? Já viu a ingratidão do povo? Esqueceram a escravidão, esqueceram todos os seus pais, avós, tios, primos que pereceram, morreram. É por isso que Deus disse, esse teu povo tem a dura servil, tem um coração obstinado, é coração endurecido. Quando é assim, amados, o povo, quando tem um coração endurecido, esse povo é irreconciliável. Não dá para reconciliar com Deus. Só misericórdia do Senhor e um chicote muito grande. E o povo israelita, cada vez que aprontava contra Deus, Deus dava chicote e morria uns tantos, mas eles voltavam a pecar. É um coração endurecido. Vamos ver aqui em Números 21 o que é que aconteceu. Amados, Deus, eles estavam a rodear a cidade, disparate, o deserto. Vamos ver aqui em 21. Ouvindo Cananeu, o rei Arad, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Orna. Então o povo ficou ali. Então partiram do Monte Orna, depois eles saíram dali, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra do Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho, ou seja, eles estavam à procura de um lugar para se estabilizarem e eles se enfadaram, ficaram cansados, exaustos, deprimidos, depressivos, ali então ficaram desgostosos, sim, sentiram-se como se não tivessem um Deus poderoso. E o povo falou então contra Deus, contra Moisés, falou contra Deus e contra Moisés. Levantou-se contra a autoridade direta de Deus e contra Moisés. Falou mal de Deus diretamente e falou mal do Moisés, que tinha autoridade de Deus investida nele. E porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Ou seja, eles estavam fartos daquilo que estavam a comer, daquele maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Deus estava farto. Deus mandou serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado por quanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Então Deus castigou o povo enviando serpentes para o meio do povo por causa de quê? Ingratidão. Ingratidão é algo, amados, que nos mata, rouba-nos a bênção. E por causa da ingratidão do povo de Israel, só 2 entraram na terra prometida. Só o Josué e Caleb. Mais de 40.000 homens pereceram no deserto por causa da ingratidão. Ingratidão endurece o coração, endurece a servir. Ingratidão faz de nós invejosos, protegemos os nossos interesses, tanto mais que ele não atentou, o povo nunca atentou pelos feitos de Deus, por aquilo que Deus fez por eles. Eles só queriam ser bem tratados, eles só queriam um maná, querem carne e tudo de bom, sabe? Eles só querem carne e tudo de bom.
Entretanto, vimos aqui o final do povo de Israel. Amados, hoje o povo do Novo Testamento não é diferente. Claro que eu estou a falar de uma forma generalizada, não é? Não estamos aqui a especificar. Vamos ver aqui, quando Jesus Cristo veio, vamos ver aqui em Lucas 11, 17, para ver aquilo que estes 10 leprosos fizeram com Jesus Cristo. Para ver que o povo só muda de endereço, mas não muda de costume. O pecado é o mesmo. O povo já não estava no deserto, ali, 17, versículo 11, eu disse, 17. Espera aí. Mas era isto que eu queria. Espera aí. Neste milagre que Jesus fez, foi algo tremendo, e só um leproso regressou para agradecer a Jesus Cristo. É para ver o quão ingrato nós podemos. Eu estou em Mateus. Eu estava estranha. Ele disse, não, mas é Lucas. Isto às vezes, amado, eu peço perdão. Eu preciso dormir umas boas horas. Eu preciso e mereço. Mas o Senhor Jesus diz-me, nada nos pode fazer parar. Então vamos em frente. Caminhando eu vou para Canaã. Então está ali a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Quantos eram? Perdão. Eram 10. Eu peço perdão, estou sentindo calor, mas não posso tirar este casaco. Eram 10. Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17. Perdão. Lucas 17. A cura dos 10 leprosos. Só um voltou para glorificar a Deus, para agradecer a Deus. Agora, vamos. A Bíblia não diz o fim destes 9 leprosos, mas vamos por aquilo que Deus abomina. Deus abomina ingratidão. Só um deles voltou para agradecer a Deus. Aqui eu comparo ao Caim e Abel. O Caim e Abel, os dois levaram presentes a Deus, mas só o presente do Abel agradou a Deus e do Caim não agradou a Deus. Então, julgando esse caso, para mim é o mesmo. Este que voltou para glorificar o nome de Deus e agradecer a Deus, teve um coração grato, reconheceu o poder, ele ficou livre, ficou liberto. Ficou liberto. Sabe lá quanto tempo eles estavam ali leprosos e de repente são curados. Todos os 10 são curados. Amados, qual é a atitude quando nós temos, quando somos curados? Nós rejubilamos, nós glorificamos o nome de Deus.
Nós queremos agradecer a Deus com tudo. Nós queremos servir a Deus. Nem todos, muitos, amados. Quantas pessoas aqui neste ministério foram curadas? Grandes milagres. Está aí a presidenta Cristina, a pastora Cristina. Antes dela vir, milagres instantâneos. Todos foram milagres poderosos, libertação de demônios, pessoas que estavam possuídas com demônios e atormentadas com demônios, foram libertas. Não, outras igrejas não conseguiam libertar, trouxeram para mim, porque aí eu dizia, mas por que não leva ele para a tua igreja? Não, esse caso é para si, mamãe. E ficou liberto. E a oração que eu fiz, dei ao Senhor, é a oração da tábua de salvação dele. Ele nunca mais veio à igreja, amado. E quando a gente encontra, mas você não vai à igreja? Ah, eu não vou, mas também essa oração dorme comigo, levanta comigo e vou com ela para todo lado. Assim que o inimigo começa a me atacar, eu faço a oração e fico bom. Mas a todo tempo, o que Deus queria para ele? Para ele vir servir a Deus. Para ele ver Deus, inclusive, deu-me um sonho em que eu tinha pão e eu estava a comer o pão. E ele estava à frente de mim e eu vi-me a dar ele o pão. Então, o que Deus estava a me dizer? Que ele precisa da palavra. Ele precisa de comer a palavra. E não é fora do aprisco que ele vai comer a palavra. E por que os demônios voltam a atacá-lo? Porque ele não está a comer a palavra, ele tirou os pés do aprisco. Ingratidão. Então, estes leprosos, eu acredito que voltaram a ficar leprosos. Porque Deus não se agradou deles. Deus curou pela misericórdia, foram. Mas tem um tempo. Se não voltaram para glorificar a Deus, para agradecer a Deus, os demônios que estavam, a enfermidade que estavam neles, era enfermidade espiritual. Aquela lepra era enfermidade espiritual. Deus curou. Estes demônios vieram outra vez e 7 piores. Então, ingratidão, amados, é algo que abomina Deus. E ingratidão atrai cobiça. Estes 10 leprosos, eles foram limpos. Eles de certeza que foram, aqueles 9 foram, agora estamos livres, agora eu vou trabalhar, agora eu vou fazer isso. Ele estabeleceu tantos alvos e que nenhum desses alvos incluíam gratidão a Deus. Este que voltou para glorificar e agradecer a Deus, todos os alvos que ele depois daqui estabeleceu, eu acredito que foram atingidos e ultrapassados, porque a graça do Senhor estava com ele. A graça do Senhor permaneceu com ele. Já viu o poder de gratidão? Quando nós temos um coração grato, amado. Nós quando acordamos de manhã, nós temos que agradecer a Deus, obrigado ao Senhor, porque a tua benignidade fez com que eu acordasse. Porque se eu tiver que considerar quantos estão debaixo do fogo que não sobreviveram a um dia. Quantos estão na cama, enfermo, no vale da sombra da morte, que não chegaram amanhã. Quantos saíram para trabalhar de noite, que vieram ter acidente e por ali não chegaram a casa? Senhor, eu acordei esta manhã, é por tua graça, é teu favor, obrigado pela tua benignidade. Em todos os momentos, algo de bom ou mal, amados, nós devemos dar glórias a Deus, por tudo. Às vezes não damos, quando a perseguição é tanta, quando é tudo muito, que nós ficamos assim um bocadinho, prontos, atrapalhados e esquecemos de dar glórias a Deus. Mas Deus está sempre pronto. Ele está sempre pronto para poder prontos. Ele dá-nos tempo para nós reconsiderarmos e reconhecer que temos pecado e regressarmos e virmos a Ele. Ele está sempre pronto, mas nós temos que reconhecer Deus e termos um coração grato por tudo, por um pão nosso de cada dia, amados, e estar contente com tudo aquilo que nós temos. Nós não temos aquilo que os outros têm, aquilo que temos, já graças a Deus temos. Há muitos que não têm nada. Então vamos agradecer. É o Senhor, obrigada por esse pão, por esse chá. Obrigada por essa fruta. Obrigada por essa banana sem azeite. Não importa. Há quem não tem, há crianças que estão aí para o lixo.
apanhar e disputam lixo, amados. Fazem fila para aquele lixo. Então, dá glórias a Deus por aquilo que você tem. Reconhece Deus nos teus caminhos. Agradece a Deus que você está em terra santa. Uma terra que não tem guerra. As crianças estão debaixo do fogo. Estão debaixo de guerra. Famílias perderam tudo. Perderam casa. Estão a relento. Não têm nada. Não têm esperança. Perderam inclusive a fé em Deus. E a todo tempo nós temos um tabernáculo para honrar a Deus. Agradeça a Deus por tudo. Seja grato por tudo. Honre a Deus. Honre a Deus com um coração sempre grato e cheio de amor por tudo aquilo que Ele faz, pelo suprimento de necessidade, pela cura de toda enfermidade, pelo livramento. Cada segundo nós somos livres, amado. Deus nos dá, mas sai em nome de Jesus. Se você soubesse a quantidade de demônios que nos cercam, se Deus abrisse os olhos a cada um de nós para poder ver no mundo do espírito, quantidade de espíritos, o mundo estão ali e eles estão prontos a atacar. Jesus Cristo, Ele peleja por nós, amados. Ele pleiteia contra todos eles, não permite que nenhum deles nos toque. Temos que ter um coração gratos. Ele disse ao Pai, eu não oro para que os tire do mundo, mas eu oro para que tu os faças um. Por isso é que nós devemos ser um. Agora, aquele que é ingrato, não vai haver união no meio dele, porque quem quer viver com alguém que é ingrato? Eu não quero, amados. Uma pessoa ingrata não reconhece aquilo que você faz por ele. Quantas pessoas não estão em aflição? No último grito, não tem mesmo nada, não tem onde estar. E pessoas acolhem essa pessoa na sua casa. Dão comida, dão bebida, dão cama, dá tudo e dá alegria. Mas a pessoa, quando tem um bocadinho, de repente ela ganha o mundo, mas a viver no mesmo teto, começa a desrespeitar a pessoa, começa a falar mal, começa a criticar, já esqueceu da pobreza do vale da sombra da morte em que ela estava. E você ainda está na casa a comer e a beber de favor, mas a vida te está a sorrir porque este te está a ajudar. Você começa a maltratar, fala mal com aquilo. Ele dorme assim, ele é assim, a casa dele é assim, a cuspir na mão que deu de comer. Isto é ingratidão, isso mata, isso rouba a bênção. Você está a semear maldição para a tua vida. Você está a semear, está a cavar a tua própria sepultura. A cavar a tua própria sepultura. Esse tipo de ingratidão chama-se egoísta. É doentio, não considera tudo aquilo que o próximo faz por ele, protege os seus interesses. E ingratidão é um sentimento que aniquila completamente os valores benignos, os sentimentos de amor que alguém tem por ela, pelo seu próximo. E aquele que cobiça busca mais a honra dele. Ele está a buscar a honra própria. Ele é ingrato e ao mesmo tempo busca a honra própria. Ele torna-se uma pessoa que quer ser o centro de atenção. Assim, amado, o Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo se entristece. Corpo de Cristo, nós somos um corpo. Nós temos que atentar para o pecado e largá-los, renunciá-los. Há cães que corroem e corrompem. Há cães que corroem e corrompem. Nesta igreja, amados, não tem evangelho cor-de-rosa, meus amores. Evangelho cor-de-rosa que aqui que eu tenho para você é falar aquilo que Jesus Cristo veio fazer à terra, é falar aquilo que é o contrato que ele tem com você, aquilo que ele tem para ti e aquilo que você deve a ele, aquilo que você deve atentar e deve determinar e correr a tua carreira, largar o embaraço, largar o pé de tropeço, largar o pecado tão de perto te rodeia, correr a tua carreira, a carreira que está proposta, salvação e vida eterna, e tomar posse dela, mas fazendo isso olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, que em tudo e ele é o nosso exemplo, esforçando-nos para adquirir as virtudes do Senhor Jesus. Isto é acumular tesouros no céu, valores estes
que vão transformar a nossa vida, vão mudar os nossos pensamentos, vão moldar os nossos sentimentos e vão fazer com que as nossas atitudes glorifiquem o nome do Senhor. Dê glórias a Deus. E o nome dele é exaltado, o nome dele é magnificado, o nome dele é soberanamente entronizado. É para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para ser ingratos. Da ingratidão ele nos tirou. Então nós temos que moldar o nosso coração e permitir que o nosso coração seja transformado num coração novo, uma nova criatura, revestido com o novo que se renova, um novo homem revestido do amor de Jesus com vestes nupciais. Vestes nupciais. Amém, amados? Eu não vou alongar mais, mas acredito que isto basta. Não vamos entristecer o Espírito Santo do Senhor permanecendo no pecado, amado. Permanecendo no pecado, vamos falando de todos os pecados para que fiquemos elucidados, porque há pecados que estão em nós que nós achamos que não tem mal. Ser ingrato, as pessoas às vezes acham, isto também não tem mal. Ele agradece se quiser. Ninguém faz bem à espera que lhe faça bem. Ninguém vai fazer o bem que nós fazemos ao outro, amados, fizemos a nós mesmos automaticamente, porque o apóstolo Paulo diz que tudo que nós devemos um ao outro é o amor, e fazer bem ao outro é o amor com que nós devemos um ao outro. Então nós não temos que esperar que essa pessoa venha também nos pagar na mesma moeda, mas que Deus espera que essa pessoa esteja grata, esteja. Deus vai sempre esperar que essa pessoa esteja grata, porque você ajudou o teu irmão e esse irmão vira de costa e é ingrato para contigo e não reconhece este bem, ainda fala mal de ti, ainda te prejudica e ainda te conspira para que você seja prejudicado. Então as coisas não vão correr bem, porque diante de Deus ele vai ter o juízo de Deus. O juízo de Deus virá sobre ele e a justiça de Deus virá sobre aquele que estendeu a mão ao irmão no momento em que mais ele precisou. Então vamos arrancar a ingratidão do nosso coração. Amém? Este Acã está fora do nosso coração. Vamos nos pôr em pé. Vamos dizer ao Pai Santo, ouvimos a tua palavra. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos, Senhor, vem cooperar conosco. Se há em nós, Senhor, esse Acã de ingratidão, nós pedimos, Senhor, arranca. Convença-me e ajuda-me, Senhor, na caminhada para desfazer-me destas vestes da velha natureza, do velho homem, que com toda a sua concupiscência, desta idolatria. Senhor, eu não quero perecer como o povo israelita pereceu no deserto por causa da ingratidão, por causa do coração endurecido. Não quiseram a tua lei para moldar o seu coração, para lavar o seu coração, para purificar o seu coração de toda a idolatria em que o seu coração estava encafuado. Mas eu, Senhor, hoje eu tenho o testemunho deles e eu tenho a tua palavra, eu tenho testemunhos que Jesus Cristo também me está a dar. Eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser ensinado, eu quero ser instruído, eu quero ser guiado, eu quero ser iluminado pelo meu Abba Pai, pelo Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo que está comigo, que está aqui, que está na sua palavra. Vem me guiar, Senhor, pelas veredas das águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e purifica-me de toda a imundícia. Se há em mim um coração de pedra, Senhor, arranca, parte este, Senhor, e põe um outro, põe coração de carne, Senhor, molda como um padeiro, molda a massa, Senhor, amassa a massa e até moldar, ficar do jeito que quer, na medida que quer, no ponto que quer. Faça comigo, Senhor. Eu sou um vaso nas tuas mãos, meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a ti, Senhor Jesus, autor e consumador da minha fé, meu pastor, aquele que vela pela minha alma e intercede diante do Pai a todo tempo, ao meu favor. Tenha misericórdia de mim, em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, a vencer a ingratidão e ajuda-me, Senhor, a vencer outros pecados que estão de perto, me rodeiam. Ajuda-me a vencer o mundo, Senhor, porque tu já me fizeste mais do que vencedor sobre o pecado. O poder do teu sangue já me garantiu a vitória sobre as concupiscências
desta terra e as belezas deste mundo. Ajuda-me a ficar firme e forte na tua promessa. Ajuda-me, Senhor, a não desfalecer. Vem, Senhor, ressaltar fazer sobressair, despertar em mim o espírito de moderação, espírito de amor e de fortaleza, para que eu não desfaleça na caminhada, mas continue à frente, olhando, Senhor, somente a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a Ti, ó Senhor. Eu entrego a minha vida em sacrifício vivo, oh meu Senhor, meu Senhor, eis-me aqui. Oh, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida em sacrifício vivo, meu Senhor, meu Senhor, eis-me aqui. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo, verdadeiro, com coração cheio de gratidão. Santuário eu serei. Faz de mim, Senhor, faz de mim, Senhor, um santuário. Um santuário. Oh, puro e santo, verdadeiro, com coração cheio de gratidão, cheio de graça. Santuário eu serei, santuário eu serei. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Molda minha vida ao teu querer. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Faz de mim, Senhor, faz de mim um santuário, puro e santo, verdadeiro, com coração cheio de gratidão, cheio de graça. Santuário eu serei, santuário eu serei. Seu Santo Espírito vem confirmar esta palavra, Senhor, na minha vida, no meu coração. Senhor, vem selá-la, Senhor, vem reavivá-la, Senhor, que ela fique bem firmada no meu coração, para que eu seja sempre lembrada em qualquer momento, em qualquer circunstância, que ela venha, Senhor, e me reavive e eu a pratique, Senhor, segundo a tua vontade. Seu Santo Espírito, vem me ajudar, Senhor. Fala com o Santo Espírito para te ajudar. Só você e Deus sabem a área que você precisa ser ajudado, ser moldado, ser fortalecido. Senhor, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos fortalece, e quando Ele nos fortalece, nós tudo podemos fazer, porque Ele nos está a fortalecer. Nós podemos vencer circunstâncias, problemas, aflições. Ele nos dá livramento de pecados. Há pecados que insistem em grudar em nós, mas nós nos determinarmos, Ele nos fortalece, nos ajuda, e nós somos mais. Ele faz
faz de nós mais do que vencedor. Sobre o pecado somos mais do que vencedor. Nós fomos comprados por um preço, então esse preço tem valor. Este preço não é o valor de prata nem de ouro, mas é sangue de Jesus. Esse sangue tem valor, esse sangue nos fez mais do que vencedor, em nome de Jesus, em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós clamamos sangue poderoso de Jesus sobre essa palavra. Senhor, sela, Senhor, confirma, vem confirmar essa palavra na nossa vida, continua a trabalhar em nós, o Santo Espírito, para que nós sejamos verdadeiros vasos de honra nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue de Jesus. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue de Jesus. Teu sangue garante a vitória de Deus, garante a vitória. Teu sangue garante a vitória de Deus, garante a vitória. Teu sangue garante a vitória de Deus, garante a vitória. Teu sangue garante a vitória de Deus, garante a vitória. Amém? Eu sou mais que vencedor, nós somos mais que vencedor e tudo glórias a Deus, amém? Um bem-aja, amados, aqui em casa, e nós assim terminamos a nossa reunião.